Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor, dando continuidade à nossa semana missionária. Desejo que quando você estiver ouvindo essa mensagem, você seja ricamente abençoado, abençoada por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em Lucas, capítulo 10, os versículos 30, o 33 e o 35. O 30 diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhes roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. O 33 diz assim: Certo samaritano que seguia seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Vamos ler o 34 também, 34 e 35. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando-o sobre o seu animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei. Estamos falando de um homem que, em viagem, foi atacado por salteadores, por certo, para roubar, porque ele ficou sem nada, né? Dá a entender mais na frente que ele ficou sem nada. Ele ficou jogado na rua, ele ficou ferido, bem machucado. Diz a Bíblia que ele ficou semi-morto, ou seja, ele apanhou muito. E o que eu quero dizer para você nessa semana missionária? Nós vivemos em épocas de muito egoísmo. Nós vivemos numa época de, sabe aquele ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro? De instabilidade financeira. E as pessoas se tornaram assim muito egoístas, buscam para si, fica com medo de perder. E que o mundo se comporte assim, ok? Mas o cristão já era para ter aprendido que a conta de Deus é diferente. Enquanto mais se dá, mais o seu celeiro enche. E eu não estou falando só de finanças, eu estou falando de tudo. Tudo, quando você se dedica ao outro, o céu tem recompensa para você. O mundo está repleto de pessoas feridas que passam desapercebidas. Você, quem sabe você mora numa grande metrópole, quem sabe você mora numa cidade pequena, que você mora num bairro. Fato é que todo dia você passa por pessoas. Então, mesmo estando um pequeno grupo, no mesmo lugar ao mesmo tempo, ou um grande grupo, mas você simplesmente vê pessoas muitas vezes sorrindo, muitas vezes com aquela cara de paisagem, mas você não tem noção do que, como está a vida daquela pessoa, porque nós não queremos mais gastar o nosso tempo e nos preocupar em saber do outro. Claro que eu vou falar também daquelas pessoas que estão na rua, daquelas pessoas que estão ali pedindo, daquelas pessoas que estão jogadas, né, que estão numa miséria física, espiritual, financeira, também essas, mas muitas vezes aquelas pessoas que estão tão bem vestidas do nosso lado, aquelas pessoas, mas você vai dizer assim, mas aquelas pessoas que estão na rua, eu não sei como elas estão. Mas eu quero falar também daquelas pessoas que convivem com você, que você vê de vez em quando, que você sabe da necessidade delas, e as pessoas estão ali desapercebidas, porque gasta tempo você cuidar das pessoas, você tem que se desprender das suas coisas, e as pessoas não estão querendo mais fazer isso. As pessoas sãs, não querem se aproximar das feridas, das pessoas feridas, porque há muito desgaste
tem que doar tempo, às vezes tem que doar recursos financeiros e as pessoas não querem se desgastar mais. Mas esse samaritano, ele também estava em viagem. Mas quando ele viu aquele homem semi-morto, ele interrompeu a viagem dele e parou para doar um pouco do que ele tinha para aquele homem. Ele não deu só o dinheiro para o hospedeiro, para o dono da hospedaria cuidar dele. Ele pegou o homem, ele passou óleo, vinho, ele carregou. É disso que o mundo está precisando, é disso que as pessoas estão precisando. Quem sabe você até sai para entregar folheto, fala para falar que Jesus te ama, só que as pessoas precisam mais do que isso. As pessoas precisam que outros parem para ouvir, parem para socorrer, doem o seu tempo. Muitas pessoas até doam o dinheiro porque não quer doar o tempo. O samaritano, consciente do sofrimento do desconhecido, atrasou sua viagem, dispôs do seu dinheiro para socorrer. Aquele homem era um desconhecido para o samaritano. Às vezes a gente não quer nos desprendermos do nosso tempo. Ah, mas eu nem conheço. Ah, o que eu tenho que ver com aquela pessoa que está na rua? Se ela está amargurada, se ela está sofrendo. Sabe aquela pessoa que para no ponto do ônibus para conversar com a gente? Ou dentro do ônibus, do nada a pessoa começa. Tamanha é a necessidade, pedido de socorro. Pessoas que estão precisando serem socorridas, independente de você conhecer ou não conhecer. Porque lembra que a pessoa também não te conhece, mas ela está pedindo socorro. Ou as pessoas estão numa situação tão terrível que estava como esse homem semi-morto. Foi preciso o samaritano passar, olhar, prestar atenção nele e ver que tinha um homem ali doente, que tinha um homem ali ferido. Tem muitas pessoas feridas. Muitas pessoas precisando serem socorridas, muitas pessoas agonizando. Aí você vai perguntar para mim, como que eu vou saber? Ore um pouco mais. Comece a orar um pouco mais. Porque se você começar a orar, Deus vai mostrar para você. O Senhor você vai ficar com os seus ouvidos, com a sua visão. Você vai ficar mais aguçado, com seus sentidos mais aguçados para perceber a necessidade das pessoas. Não deixe as pessoas morrerem à sua volta. Aí se você falar assim, irmã, mas eu é que sou a pessoa ferida, que não tem ninguém à minha volta prestando atenção em mim. O que eu vou dizer para você? Se as pessoas à sua volta não estão prestando atenção em você, você tem um Deus que está prestando atenção em você. Não desanime. Continue pedindo socorro a Ele. Se você já pediu socorro para as pessoas e elas não te socorreram. Ah, mas eu já pedi até para Deus. O Senhor, Ele não vai te abandonar. Continue pedindo socorro a Ele. Missões. Não é fazer um culto de missões com igreja enfeitada, com bandeiras, com coreografia, com teatro. Missões é se importar com vidas de verdade. Missões é ir até as vidas, porque ficar em casa se importando ainda não é missões. Mas é se importar, é prestar atenção em quem está à sua volta, que está ferido. Ah, mas não foi eu que feri. Não importa, não foi o samaritano que feriu aquele homem também, mas foi ele que socorreu. Foram outras pessoas que feriram as pessoas que que está à sua volta. Quem feriu não vai voltar para socorrer. É você, que o Senhor colocou pertinho de você. Foi perto de você que o Senhor colocou a pessoa no ponto do ônibus, numa fila de banco, de supermercado, para conversar com você.
não foi só para você ouvir, mas para você ministrar uma palavra sobre a vida dessa pessoa. Às vezes aqueles 5 minutos na fila é que vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa. Às vezes aquele 2, 3 minutos na fila, a palavra que você ministrar sobre a vida dela, é a palavra que vai livrar ela de cometer um ato contra a sua própria vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos, de maneira lícita e honesta, seja abençoado por Deus. Amém.